E aí, Aninha, nosso próximo convidado é seu Passa, eu não conheço ainda, só das redes. Chama ele aí pra gente. Vai conhecer o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde, meninas. Um prazer estar aqui. Sempre uma satisfação. Prazer ouvir o meu amigo Hugo aí, amigo Eu Uspiano. imaginei. Grande amigo. Ele é muito amigo, a gente do mesmo grupo do meu orientador lá na USP, o Jean Tible, que escreveu Marque Selvagem. Então, o Hugo é bem chegado lá dos nossos grupos de estudo. A gente frequenta mesmo, núcleos, os mesmos núcleos de estudo lá. Então, um prazer enorme estar aqui depois de ouvir o Hugo. Já sou fã do Hugo. Imagina, eu que sou fã de vocês. A gente podia ter juntado vocês, mas o Hugo ele tem uma aula, acho que vai dar uma aula, alguma coisa assim. Aí ele tinha que sair mais cedo. Mas aí a gente colocou vocês com mais tempo para cada um para falar também. Tranquilo. Eu tenho que sair às 18h30, que eu tenho aula, tá? Às 18h30. Mas vai dar para a gente falar bastante coisa. Com certeza. A gente tem um convidado também. A gente está com uma coluna, inclusive, depois eu vou te convidar para assistir, China em Foco, por conta do cinquentenário Brasil-China. Aí a gente sempre no final do programa está fazendo um pouco aí um foco na China. Se der tempo, a gente vai te perguntar sobre China também. Mas que legal, eu estou sempre assistindo os cortes, viu? Estão muito bem feitos esses cortes aí. Parabéns, viu? Muito bem feitos. Obrigada, Pedro. Você concorda com essa... Eu vi que você já estava aí quando o Hugo estava falando, né? Você concorda que essa convenção foi um show? Que o conteúdo está muito além? O que você achou dessa convenção? Sem dúvida, né? Está muito além, porque o dinheiro também está muito além, né? É um PIB infinitamente maior que o do Brasil, assim como a Convenção Republicana também foi um show, né? Eu fico assistindo essas coisas aí, né? Eu fico até de madrugada, eu gosto de assistir isso. Aquela gente é muito alucinada, né? Eles usam aquelas... Ontem, né? Estava todo mundo com placas de coach walls, né? A respeito do Tim Walz. Na do Trump, o pessoal estava com a orelha ali, por causa do atentado, tampada, né? Eles são muito alucinados, né? E eu acho muito interessante, eu me divirto assistindo essas coisas, né? Agora, a convenção democrata foi apoteótica, né? Eu diria que eles começam de menos a mais. Na segunda-feira, eles têm que lidar com seus fantasmas, né? Primeiro, coloca lá a Hillary Clinton, que é uma figura extremamente impopular, mas que manda no Partido Democrata, é uma das grandes controladoras do Partido Democrata, né? A imprensa norte-americana costuma dizer que os republicanos são falcões e os democratas são pombinhos, o que acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Os falcões republicanos e os pombinhos democratas, e alguns dos pombinhos democratas, na verdade, são falcões em pele de pombinho. A Hillary Clinton é um exemplo máximo disso, que foi secretária de Estado, primeira-dama, secretária de Estado do governo Obama-Biden, e que foi, por exemplo, a mente, né, o cérebro por trás da guerra, que arquitetou a guerra no Líbano. Né? O Líbano é o Iraque da Hillary. Né? O que os Estados Unidos fizeram no Iraque, com Cheney, Rumsfeld, Joe Bolton, né, na doutrina Bush, os falcões republicanos fizeram no Iraque, foi exatamente o que Biden, Obama e matizados, orientados por Hillary Clinton, fizeram. E Hillary Clinton, quando perde as eleições, né, ela era muito associada ao Wall Street, ao capital financeiro. Bernie Sanders, né, fez muito, deu essa contribuição nas prévias, né, onde ele sim deveria ter sido candidato, né, a militância, o envolvimento do Partido Democrata queria isso, mas na verdade, obviamente, a máquina democrata se impôs. Então, é uma figura impopular, mas passou por lá, né? Passou por lá, mas a grande atração de segunda-feira foi, obviamente, o presidente Joe Biden, né? Que também é uma figura impopular, né? Que, se os democratas perderem essa eleição, ele vai passar para a história como uma figura muito problemática, né? Pelo time, né? O tempo em que ele renunciou e tal, senão ele vai passar como um estadista que soube renunciar. Veja como a história, né? Ela, num detalhe, né? O sujeito sai de vilão a herói, né?
e sobre renunciar em causa própria, que, na verdade, ele não renunciou sobre renunciar à causa própria por um bem maior. Né? Na verdade, ele foi pressionado, né? Mas ele fez um discurso de 1 hora. Né? Não sei se você assistiu, eu assisti inteiro o discurso do Bernie Sanders. Um discurso muito forte, desculpe, do Bernie Sanders, do Joe Biden. O Bernie Sanders falou também. O Bernie Sanders teve pouco palco esse ano. Né, Biden? O Bernie Sanders falou também, teve pouco palco. Mas o Joe Biden, ele fez o discurso, tudo isso na segunda-feira. Hillary e Biden, né? Digamos, esses fantasmas assim, do armário. Né? Foi uma espécie de última dança. Né? Foi, digamos, a última grande aparição dele, defendendo o governo dele, prometendo coisas ainda que são entregáveis nos próximos 5 meses, como, por exemplo, a paz no Oriente Médio, diz que vai entregar isso, né? Mas que é um governo que tem avanços interessantes, né? Internamente. Internamente, é um governo que não se compara ao governo Trump, né? É um governo que olhou minimamente para a tentativa de recuperação da classe média e, sobretudo, para os setores mais vulneráveis, mais sociais, investiu muito dinheiro na economia, foi um governo de corte keynesiano, né, que pega o cenário, uma coisa na pandemia, né, um cenário completamente derretido, mas um Biden muito vigoroso, muito forte, né, que estava ali muito turbinado, né, que não hesitou, atacando o Trump muito fortemente. Ele fez um bom discurso, mas é uma figura impopular. Isso na segunda-feira, né? Eu vou avançar para a gente chegar em hoje. Na terça-feira, aí nós tivemos o grande momento, né? Foi o casal Obama. Ali foi o clímax, né? Michelle Obama é extraordinária, né? Dizem que, enfim, ela até melhor que o Obama, né? Considerando que o Obama é o maior orador que aquele país tem. De longe, o segundo melhor orador depois do Obama é um latifúndio depois dele, né? Você vê o discurso do Obama acho que teve 36 minutos, né? O Obama é um sujeito que ele é carismático e ele tem a técnica. Ele foi treinado pela melhor maquinaria do que há de melhor nos Estados Unidos. Ele tem o time, né? Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de pausar, ele sabe a hora de provocar, ele lança o yes, she can, né? Rememorando, quer dizer, sim, ela pode, né? Yes, we can. Ele lança o yes, she can. Né? Exatamente. Ele tem todo um gestual, ele mobiliza, né? Ele ataca muito o Trump, né? Todos atacaram o Trump, todos. Ele ataca muito bem o Trump diretamente, né? Faz um discurso ali no seu grande estilo, você vê que ele está em forma ainda, né? E depois vem a Michelle e faz um discurso muito forte, mirando sobretudo mulheres e negros, mulheres negras, né? Ela vai muito nesse sentido, responde também o Trump diretamente, né? Numa polêmica nos Estados Unidos de que há empregos de negros lá, né? Como black jobs, no sentido inferior, né? Que o Trump havia dito e disse, de fato, né? E até a Simone Biles, Simone Biles da ginástica, né, quando ganhou as medalhas, ela disse, eu adoro meus empregos de negro, né, esse meu emprego de negros, né, e postou as medalhas que ela ganhou. Era uma resposta ao Trump, né. Então isso pegou muito nos Estados Unidos. O discurso da Michelle foi todo em cima disso. Ele está dizendo, vejam só, né, ela diz, né, o Trump também é aquele sujeito que tinha o programa que demitia as pessoas, né, que depois o governador, o sujeito que se tornou prefeito, o governador de São Paulo, fez aqui também, né, o João Dória, mas a Michelle ensinou o seguinte, né, você vai ter que se demitir. Você vai ter que se demitir e vai ter alguém que, negros como nós, ela disse lá, que são bem educados, bem formados, e não sei o que, e por acaso negros, né, competentes e por acaso negros, vai acabar te demitindo o Trump. Então ela pega toda, e o Obama, ele sabe ser brincalhão, ele, né? Claro, né? Eu estou falando aqui dos aspectos, né? Todo mundo sabe das minhas posições críticas, né? O Obama é o presidente das 7 guerras simultâneas, né? O presidente dos drones, né? Talvez pouca gente, enfim, se envolveu em tantas guerras insanas como o governo Obama, Biden, Hillary. Mas o Obama é o grande orador deles, não à toa eu pensava nisso, Ana. O Bannon, que hoje está preso, e que é o grande arquiteto da alt-right, né,
da nova direita americana, e é o grande ideólogo desse MAGA, né, que é o Make America Great Again, né, o movimento, né, não o slogan, o movimento da onde sai o vice do Trump, o D.D. Vance, que, aliás, também é o vice mais jovem a candidato a vice-presidente, 39 anos, né, o primeiro candidato a vice-presidente dessa geração, Millennium, né, e ele é um legítimo filho do MAGA, do Make America Great Again. E lá atrás o Bannon, ele tem uma frase muito interessante, uma declaração, que ele diz o seguinte: as duas figuras mais perigosas do mundo são Barack Obama e Lula, e Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse isso lá atrás. Mais para frente, já depois do governo Obama, ele disse que ele diz que é o Lula, é preciso vencer Lula, né? Mas ele coloca os dois. E nessa convenção é muito interessante, né, como os democratas eles têm respondido tudo, do ponto de vista interno. Não? É claro que eles não conseguem responder internamente, pelo contrário, externamente, na política externa deles, eles estão na defensiva, mas internamente eles respondem às questões. Eles desconstroem, né, eles vão desconstruindo o Trump um a um, todos os movimentos, né, os ataques trumpistas, os ataques do MAGA, e eles encaram o debate do aborto, eles encaram o debate do Obamacare, do Medicare, dos direitos sociais, eles encaram os debates mais polêmicos internos e respondem fazendo graça, respondem com ironia, respondem muito bem, respondem com diversidade, da liberdade de expressão. E isso é uma coisa interessante, que a gente precisa olhar como é que eles estão respondendo isso lá. Eles dizem muito claramente o que é liberdade de expressão para os republicanos trumpistas, né? Que é a liberdade plutocrática, é a liberdade dos poderosos terem o seu dinheiro para usarem como querem, contra todo mundo, dos bancos contra clientes pequenos, dos donos de comunicação, das grandes redes, para poderem usar essa liberdade de expressão, e que liberdade não é isso. Liberdade, para eles, né, eles vão explicar o que é liberdade, né? Liberdade é você ter respeito, né? É você respeitar escolhas de vidas diferentes e todo mundo conviver junto. Então, o grande dia foi terça. Ontem, também eu já estou fazendo um prelúdio muito grande aqui, mas ontem nós tivemos o Bill Clinton decadente, né? Muito cansado, voz, já 78 anos, né? O Bill Clinton está na a mesma idade do Trump, 78 anos, sem voz, meio decadente, mas tem ali o seu público, né? Ele é muito popular no sul dos Estados Unidos ainda, né? Muitos escândalos mancharam, né? E impugnaram, enfim, a imagem do Bill Clinton, mas também atacou o Trump, né? Mas não foi um grande momento. Teve a Oprah de surpresa, né? Foi um momento muito, muito pop, né? A Oprah e o Stevie Wonder, né? E o grande orador foi o Tim Walz, que é uma figura simpática, né? É uma figura que é o American Dad, assim, né? O típico, sem pejorativismo, né? O típico American Guy, assim, o garoto americano, o pai americano, que caça, que pesca, que gosta de futebol americano. Ele foi apresentado pelo time que ele treinava, que foi campeão estadual de futebol americano. Ele gosta de armas, mas é contra as armas livres, né? Ele gosta de arma para caçar. Né? Teve um videozinho lá mostrando ele atirando, né? Ele diz em determinado momento, não sei se vocês viram, que ele diz o seguinte: eu tenho certeza que eu atiro melhor do que grande parte dos congressistas republicanos do Congresso. Eu sou a favor da segunda emenda, eu não sou a favor da liberalização das armas para que as nossas crianças não sejam livres na escola. Né? É um professor de ciências sociais, é um professor de ensino médio, diz para nunca subestimarmos os professores, né? É um sujeito que é um sujeito comum mesmo, ou seja, um sujeito que caça, que pesca, que gosta de futebol, que é o americano comum e do interior, né, que nasce no Nebraska, mas se cria em Minnesota, que na literatura americana Minnesota é Minnesota Nice, né, quer dizer, é um estado de nice, legal, assim, de pessoas que não gostam de conflito, que gostam de conversar, e que vem do interior, e nos últimos 40 anos, por isso ele foi escolhido, Ana, e nos últimos 40 anos,
ele foi o primeiro cara de Minnesota que não era da metrópole, que sai do interior e vence como governador. Ele já era congressista, vence como governador, é reeleito, e a vitória dele sobre os republicanos, nas pequenas cidades, nas cidades agrárias, nas cidades médias e rurais dos Estados Unidos, ele tem essa identificação rural, é muito grande. Então, ele é a primeira escolha democrata, isso é muito interessante, desde Jim Carter, que também era um fazendeiro de campo de amendoim, em 1976. Desde Carter, ele é a primeira escolha democrata que não é um intelectual, que não é alguém de grandes universidades, ligados a grandes corporações, são os democratas voltando ali. Agora, o discurso dele é um discurso muito breve, e eu já fecho aqui, é um discurso muito breve, eu diria um pouco decepcionante, né? Não tem uma palavra de política externa. Uma. Né? Nós estamos falando do vice-presidente, candidato a vice-presidente democrata dos Estados Unidos. Nenhuma. Até por isso, isso mostra, e aliás, tirando o Biden, que falou bastante de política externa, e o Obama, que passou discretamente sobre isso, os democratas nessa convenção toda mal tocaram sobre política externa, eles têm muito pouco a dizer sobre isso. Política externa e migração, junto com a inflação, são os pontos fracos deles, e é impressionante como isso pega. E hoje vai fechar a convenção, né? Hoje nós vamos ter a grande estrela, que é Kamala Harris, né? E, enfim, há uma expectativa total para o que ela vai dizer nessa noite. Desculpa, enfim, eu acho que eu tentei sintetizar tudo o que aconteceu. Foi ótimo, foi ótimo. Vamos fazer um corte aqui para a gente entender exatamente como foi essa convenção. Mas olha só, para não deixar devendo uma pergunta sobre China, que daqui a pouco a gente recebe nosso entrevistado, o Tim Walz é um cara que tem um relacionamento muito estreito com a China. Como que você acha, embora ele não tenha falado, como você disse, nada sobre política externa, como que você avalia, caso a Kamala venha a vencer, a presença dele? Você acha que equaliza aí as relações de Washington e Pequim, Pedro? Olha, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, eu queria dizer que minha camisa aqui é de flanela e também tem muita história para contar, embora não seja a camisa do Tim Walz, né? Essa é uma brincadeira que o Barack Obama fez, dizendo o seguinte: o Walz é uma pessoa comum, veja aquelas camisas de flanela que ele usa. Aquilo não é escolhido por nenhum marqueteiro político, é ele mesmo que escolhe, né? E aquelas camisas têm história. Então, a minha camisa, como um mero professor aí também, um reles professor, como Tim Walz, também tem muita história essa camisa de flanela, que essas camisas de flanela que eu uso. Mas uma brincadeira aqui, né, para mostrar esse desejo. Eu particularmente acho o Tim Walz a figura mais simpática que tem aí, né? Dessas figuras todas que nós falamos aqui, né? Como eu disse, faltou lastro no discurso dele, carece, ele é um sujeito muito motivador, né? Talvez não um orador, né, como foi o Clinton no seu auge, nem Barack Obama e tal, mas ele tem uma motivação, é um motivador, tem uma história muito emocionante, familiar, né? Ele é uma espécie de antípoda do D-Day Vance, que é uma das figuras mais tenebrosas que nós temos na política mundial hoje, e é o vice-presidente, candidato a vice-presidente dos republicanos. Os dois vêm do meio do oeste, lá ali do meio do cinturão da ferrugem, né? Isso tem total a ver com a sua pergunta, porque tem a ver com a China, né? Porque é o público que vai decidir as eleições, né? É o que eles chamam nos Estados Unidos de os losers da globalização. É aquela classe que foi empobrecida, a classe média branca norte-americana que foi empobrecida e que é o cinturão da ferrugem. E é ferrugem por quê? Porque não é mais indústria. Enferrujou, e essa indústria foi para onde? Foi para a China. Foi para o Sudeste Asiático. E foi para a China, sobretudo, né, depois dos anos 70, 80, né, das políticas de contra-revolução conservadora de Reagan, que os Clinton continuaram, né, e que depois Obama não fez nada para reverter, muito menos Bush ou Trump. E que, enfim, diga-se, é a primeira vez que Biden tenta fazer alguma coisa contra nesse sentido. Mas tanto de Vance como o Walz, eles tentam falar com essa fatia, eles vêm mais ou menos desse mesmo lugar, desse cinturão, né, da ferrugem,
ou de lá mesmo, ou de perto, né, dali, e só que são pessoas muito distintas, né? E o DeVance, sim, o DeVance fala muito de política externa na Convenção Republicana. Ele diz, e aí é muito importante, ele diz que o grande inimigo é a China, diz o DeVance, ele é o grande pária dos Estados Unidos, faz recurso com relação à Rússia, à guerra na Ucrânia, em consonância com o Trump. Todo mundo sabe que o Trump diz isso, né? O Trump tem uma declaração interessante de dias atrás aí, que ele disse o seguinte: a Europa devia saber que Napoleão e Hitler perderam para a Rússia. Não se ataca a Rússia assim, né? Essa guerra não é uma guerra, não tem nada a ver essa guerra, né? Mas o DeVance olha muito para o Irã. Eu vi vocês falando com o Hugo aí. O DeVance diz que os grandes, primeiro é a China e depois é o Irã. Então, essa pode ser uma novidade no caso dos republicanos. E na plataforma democrata, eu estava lendo aí o que eles têm descrito e há muitas evidências aí nos planos de política externa deles. Eu não sei se vocês olharam, se você olhou também, Ana, mas com relação ao Irã. Isso me parece bipartidário, me parece do Deep State, me parece do Departamento de Estado Profundo, da maquinaria, do complexo industrial militar midiático, que o próximo governo, seja qual for, eles vão cercar o Irã. Vai haver uma ofensiva contra o Irã. Há elementos nesse sentido. Nós precisamos ver isso com mais calma, mas há elementos nesse sentido. E, claro, o que é bipartidário? Isso já é a guerra contra a China. É a guerra comercial. É a guerra humanitária que os democratas proclamaram. O Trump proclamou a guerra comercial e depois veio Biden e declarou a guerra comercial, tecnológica e a guerra de valores, a guerra humanitária, bem no estilo dos democratas, né? A guerra com relação aos direitos humanos, a questão dos iugures, a guerra que, se você ligar agora qualquer mídia do Ocidente coletivo, sobre relações internacionais, vai estar falando sobre essa ilusão, né? Autoritarismos versus democracias, né? É isso que eles vendem 24 horas por dia, né? E são reproduzidos em todos os lugares. E aí o Walls é essa figura interessante que eu esperava que ele falasse sobre política externa ontem exatamente por isso, porque ele morou na China. Ele viveu na China. Eu li em algum lugar, né, não sei se você pode até confirmar melhor, que ele fala chinês, fala mandarim, e eu li também, isso posso falar, que ele elogiou a China, falou que a China é um grande país, né? Isso, inclusive, está sendo usado pelo DeVance e pelo Trump contra ele, né? Na xenofobia demente que é instalada nos Estados Unidos e reproduzida nesse Ocidente coletivo, né? Que é uma estratégia, tá certo? É uma estratégia política, de política internacional. Veja a xenofobia, como ela se espalha nos grupos extremistas aqui no Brasil, né? Nos grupos da extrema-direita, né? Há uma xenofobia planejada desde a pandemia, isso se tornou muito forte, isso se reforça, isso se acentua. Isso não vai parar, porque à medida que a competição global, a disputa hegemônica entre Estados Unidos e China se acentua, essa é a estratégia, né? A russofobia, que é permanente nos Estados Unidos, e a sinofobia, que, mais uma vez, é a plataforma bipartidária. Então, o Walls, para responder a tua pergunta, seria muito interessante saber até que ponto ele vai ter influência nesse jogo, porque, primeiro, internamente, ele é o mais progressista de todos. A Kamala Harris digamos, acusada, lá, entre aspas, de ser a mais esquerdista, e ela parece, né, por ser migrante, mulher, negra, asiática, tudo isso, de origem, mas o homem branco de 60 anos, velhinho ali, aspecto assim, que é o mais à esquerda de todos. É ele que inseriu 2 refeições por dia em Minnesota, nas escolas, merenda e café da manhã. É ele que legalizou a marihuana, a maconha lá. É ele que defende as questões do aborto, é ele que teve muito ligado também, digamos, no mínimo complacente com as questões do Black Lives Matter, que aconteceu no estado dele, os atentados do George Floyd. Ele é criticado pela direita por não ter dado uma resposta incisiva com relação a isso. É ele que está relacionado às pautas progressistas de GLBTQIA+, ontem ele foi apresentado por um ex-aluno gay,
que contou sobre isso lá, ele sim, ele é um sujeito progressista dentro do partido, do que eles consideram progressista no Partido Democrata. Sem dúvida nenhuma, é o mais progressista de todos. Claro, né, e eu só vou fechar aqui para não parecer, embora seja muito importante, claro, Câmara, o simples fato, entre aspas, né, dela ser mulher, negra, asiática e tudo isso, como eu aprendi num debate aí um dia desses com uma amiga minha chamada Ana Prestes, né, uma frase da Angela Davis, né, só de ter uma mulher na Casa Branca para eu poder tomar um café agora, com um chá, né, com uma outra mulher, já é um outro aspecto, não? Então, eu acho que um pouco disso. Excelente, Pedro. Pois é, eu não sei se ele fala chinês, não. Ele deve falar que nem eu e a Aninha. Ni hao. Ni hao. Então, olhar no telefone e dizer, eu me chamo. Eles não sabem mesmo falar meu nome, então tanto faz. A gente vai até receber, o Rafael já está aqui nos bastidores, tadinho, fiz ele acordar às 5 horas da manhã lá na China, porque a gente vai falar justamente de Tibete, porque, olha, Pedro, eu escrevo a coluna China em Foco, né, na Fórum. Existe uma escalada em curso, né? Então, ontem, o Dalai Lama foi recebido lá, gente, por altos funcionários da Casa Branca e do Departamento de Estado. Ou seja, faz para implicar, porque sabe que Pequim vai ficar pé da vida, sabe? Isso aí já tá. São duas questões, né? Eu falo sempre uma, mas são duas. É o Tibete e a questão de Taiwan. Não mexa, não ultrapassa essa linha vermelha, porque eles vão para cima. E isso que está acontecendo. Adorei a sua aula, acredito que a Aninha também. Volte mais vezes, porque a gente vai ter muitos espetáculos aí ainda, né? Embora não vão ter essa dimensão, que eu fico olhando as roupas, sabe, Pedro? Você falou de roupa, eu estudo moda, e eu gostei da sua definição que a moda é política, né? Acompanha depois da Yara, Pedro, ela trabalha também essa questão aí da moda e política, vestimenta e tudo, como isso está relacionado com a política. Olha só, eu vou pegar umas dicas com você, viu? Porque quando o Obama zoou lá o Tim Walz, né? Eu me senti completamente identificado. Mas aí o Walz falou, nunca subestime um professor, né? Então tá bom. Exatamente. Olha só, Aninha. Diga, Aninha. Elogios aí a vinda do Pedro, viu? Norris Guedes, muito boa a participação do Pedro. Convidem mais, fórum. Eu vi que eu perdi uns para trás aqui, mas muita gente aqui, outra aqui, excelente participação do Pedro. Tragam-no sempre, por favor. Pode deixar, a gente vai sempre chamar, sim, o Pedro para conversar aqui com a gente. Eu sabia que o Pedro ia fazer um panorama dessa Convenção Democrata, dia por dia. Agora só falta o capítulo final, né, Pedro? Vamos ver se a gente conversa aí nos próximos dias. Parabéns pelo seu programa também, viu? Lá no Pode falar. Seu programa lá no GGN, Roda Moinho, né? Se não me engano, o nome? O Mundo é o Moinho. O Mundo é o Moinho. O Mundo é o Moinho. Exatamente. Hoje vai ter, hoje às 22 horas, às 21 horas, hoje, 21 horas, no TV GGN, nós vamos estar lá falando de política internacional lá, desenvolvimento nacional, é isso aí. Excelente, obrigada, prazer em conhecê-lo, em recebê-lo aqui, viu, Pedro? Volte sempre. Prazer é meu. Essa série sobre China eu estou acompanhando praticamente 1 a 1, viu? Os que eu não acompanhei ainda, eles estão aqui para eu poder acompanhar. Parabéns, vocês estão fazendo um trabalho de muita qualidade. Obrigada, ficamos felizes, viu? Um abraço. Tá bom, beijo. Sempre, querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Aninha.